Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV Rádio Chico Xavier, de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, 19 horas do Brasil. É sempre uma felicidade, é sempre um prazer estar aqui reunido com vocês, para a gente tentar trazer alguns temas aqui para pensar, para refletir. Espero que vocês gostem do tema de hoje, que se chama Riqueza e Felicidade, que é um tema ainda que gera alguma confusão nessa relação do dinheiro, pobreza, felicidade, reino dos céus. É muito confuso ainda. Cada um tem a sua leitura sobre o tema, cada um tem o seu ponto de vista. Tá? O que eu quero trazer aqui é alguns tópicos, alguns pontos para a gente pensar, para a gente refletir. Não vou trazer explicações, eu vou trazer um pouco aqui que faz sentido para mim nesse pensamento sobre esses temas. Esse foi um tema até sugerido, vou mandar um abraço aqui para o amigo Marcos, lá do CEAP, Centro Espírita Antônio de Pádua, de Minas Gerais, que enviou para mim um vídeo muito interessante sobre esse tema e pronto, veio à tona aqui para a gente refletir um pouco nesse encontro, tá? A ideia aqui não é ficar julgando ninguém, lembrando, tá? Alguns pontos que eu coloquei aqui. Cada um com a sua opinião, cada um interpreta e lida com essa questão do jeito que quiser. Mas é claro que a gente vai trazer Jesus aqui para o meio, vamos trazer um pouco de Joana de Ângeles, vamos trazer Kardec também sobre esse tema para nos ajudar a pensar, tá? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco dessa ideia de que ser feliz só acontece quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho posses ou quando eu tenho riquezas. Vamos falar um pouco também sobre o que é verdadeiramente necessário, que tem tudo a ver com isso, com dinheiro, com riqueza. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês nesse processo: ser rico é ser feliz? Será que todo rico é feliz? Será que aqueles que atingem a riqueza alcançam a tal felicidade esperada de uma forma geral no mundo? Outra coisa, o que será riqueza verdadeiramente? Vou questionar isso também, os nossos conceitos, o que a gente acredita que é ser ou não rico. Vou trazer Kardec, como eu falei, Kardec é riqueza, e o que Jesus nos trouxe e nos falou sobre esse assunto. Um pouco aqui, uma pitada, tá, gente? Isso é um... A gente sempre faz uma reflexão aqui rápida, porque temos alguns minutos, e esses assuntos são daqueles que dá pra gente discutir, não é nem uma, nem duas, nem 3 horas. Dá para discutir, acho que uma, duas, 3 vidas, tá? São assuntos profundos e que nos tocam mais ou menos, mas de alguma forma nos tocam a todos. Porque vivemos no mundo material e a questão do dinheiro, riqueza, pobreza, isso faz parte da nossa vida, da nossa encarnação, do cotidiano de todos nós. Tá legal? Eu vou falar isso e muito mais, como sempre. Então, para iniciar logo conversa, chega de enrolação, eu vou fazer a nossa oração. Convido a todos, para quem quiser comigo, é claro, a fechar os olhos. E assim agradecemos primeiramente a Deus Pai por tudo, Senhor. Muito obrigado. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, por toda a luz que derrama sobre nós incessantemente, incansavelmente o seu amor. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha em momentos como esses que estamos predispostos a aprender, a crescer com os ensinamentos do Mestre Jesus, através da explanação, do aprofundar da doutrina espírita que nos auxilia nesse processo. E assim pedimos autorização para dar início por mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar aqui a refletir um pouco, a pensar um pouco. E logo de início eu quero trazer uma questão aqui que a gente vai falar logo de riqueza e de felicidade, um pouco dos dois, mesclando um com o outro nessa combinação, nessa confusão que a gente faz. Eu vou começar logo a falar um pouco sobre dinheiro, tá? E vou trazer um questionamento para todos nós. Qual é o número da riqueza?
em termos de dinheiro, falando de dinheiro material, falando riqueza monetária mesmo, posses, número na conta lá no banco, o que é ser rico? Interrogação. Eu pergunto para você. Normalmente, eu não sei o que se passou na sua cabeça, mas normalmente, num todo, a gente pensa assim, ou a maioria das pessoas, é o fulano lá que é milionário, ou o bilionário, aquele lá, CEO da empresa, aquele cara lá que é o XPTO, YZ. Será? Interrogação. Será que é por aí? Vou trazer uma outra reflexão aqui, um outro ponto de vista sobre riqueza, tá? E vou me basear um pouco em números para construir o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Vamos aos números? Vamos aos fatos? É o seguinte, vamos arredondar aqui, tá? População mundial. Nós somos, a nível de mundo, 8 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra. 8 bilhões, guarda esse número. População do Brasil e de Portugal, que é para quem a gente está falando basicamente, né? População do Brasil, 200, mais ou menos, tá, gente? Posso estar errando o número aqui. 215 milhões. Portugal, 11 milhões. Então vamos fazer uma matemática aí. 215 mais 11. Divide lá pelos 8 bilhões. Dá mais ou menos 35 vezes mais a população de Portugal e Brasil somadas. Então, esse é o número de espíritos encarnados nesse orbe, no planeta Terra. Nesse orbe não, no planeta Terra. Ok? Então, nós temos, vou repetir, 8 bilhões de encarnados no planeta Terra. Muito bem. Anotamos o número? Legal. Então, vamos falar de dinheiro. Vamos para números agora também. Desses 8 bilhões, quase a metade, ou melhor, 48%, isso é um dado da ONU que saiu já há alguns anos, tá? Não sei se está atualizado ou não. Posso estar falando besteira, mas vamos arredondar por aí, ok? Se for uma diferença um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas quase metade da população mundial vive com menos do que 2 dólares por dia. Vou repetir. Quase metade dessa população vive com menos que 2 dólares por dia. E os 2 dólares por dia, faz a conversão aí para real, ou aqui para euro, para quem está em Portugal, não é para tomar uma Coca-Cola, não é para tomar um café não, tá, gente? O 2 dólares por dia é para viver, para fazer supostamente as 3 refeições, para pagar transporte, luz, gás, água, tudo. Ok? Educação, saúde, tudo menos de 2 dólares por dia. Por que eu estou falando isso? O que o Nelson está querendo trazer aqui? Depende do ponto de vista, tá, gente? Porque se a gente for analisar por um outro ângulo, talvez você que está me ouvindo é rico e nem sabia, tá? Porque quando a gente olha para cima, ou não olha para baixo, ou não olha para o lado, a nossa base comparativa vai ser sempre lá com o multibiliardário, o sheik árabe, o cara que tem lá jatinho, ilha, faz o que acontece, compra o que quiser. Então a reflexão que eu quero trazer é, será, um pensamento só, tá, gente? Um pensamento. Será que para esses que não têm nem 2 dólares por dia, será que para eles, você que tem mais de 2 dólares por dia para viver, será que você não é o modelo de riqueza que ele gostaria de ter? Uma vida talvez mais confortável, com mais de 2 dólares por dia? Esse é um pensamento que eu quero trazer, tá? Essa questão do acesso para a gente pensar e tirar as nossas próprias conclusões, porque se a gente for analisar por esse ângulo, riqueza e pobreza talvez seja muito discutível, tá bom? Então eu quero primeiro pontuar isso, porque eu quero talvez rever algum dos nossos conceitos. Talvez para você, gente, que eu falei aqui é uma grande besteira, tá? Não é bem assim, né? Você está forçando a barra. Eu estou falando baseado em dados, em realidade. Agora, como a gente interpreta
O que é ou não ser rico vai muito do foro íntimo, ok? Vai muito da nossa percepção individual daquilo que a gente acredita e vê na vida. E normalmente a gente vincula a riqueza à felicidade. E aí eu faço de novo, eu começo a fazer a seguinte pergunta: será que ser rico é ser feliz? Interrogação. Aquela história, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Será que é por aí também? Interrogação. E aí eu faço uma pergunta para vocês. E naqueles países mais ricos do mundo, onde as pessoas têm mais acesso aos bens materiais, o maior número de pessoas que não estão nem abaixo do nível da pobreza e nem na classe média, digamos classe média alta, e esses índices também variam muito de país para país. Mas vamos lá, resumidamente, esses países ricos onde as pessoas têm mais acesso, ok? Por que será que se... Vamos lá, vamos nesse raciocínio da felicidade, dinheiro traz felicidade. Por que será então que nesses países nós temos os maiores índices de suicídio? Aonde nessa busca da felicidade ou nesse desespero completo, infelizmente as pessoas recorrem ao suicídio como uma solução do seu inferno íntimo, da sua confusão, do seu desequilíbrio, da sua instabilidade, ou buscando, através da morte, forçadamente, do suicídio, encontrar algo que não consegue encontrar na Terra, apesar de ter recursos financeiros. Isso, mais uma vez, gente, cada um interpreta como quiser, tá? Mas eu estou trazendo dados aqui, fatos, mais uma vez, para a gente pensar. Cada um vai tirar as suas conclusões, tá? Porque o que acontece, de uma forma geral, é que a gente confunde ainda algo que é crucial e é muito importante nessa história de felicidade e dinheiro. Sabe qual é? É o seguinte, a gente acha que dinheiro traz felicidade, mas dinheiro traz, na verdade, facilidade. E vou repetir, facilidade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ter facilidade na tua vida não quer dizer que você vai ser mais ou menos feliz. Claro que facilidade é bom, tá, gente? Eu não estou fazendo aqui voto de pobreza, nem voto de riqueza. Eu quero fazer o meu voto aqui de reflexão e pensamento, para cada um chegar à sua conclusão. A facilidade, na verdade, é igual a qualidade de vida. E não tem problema nenhum em a gente buscar qualidade de vida, tá bom? No mundo da matéria, a gente vive o processo que é o seguinte: como é que funciona nesse mundo material, nesse mundo de consumo que a gente vive? A gente trabalha, a gente ganha um dinheiro, a gente consome. E o que é consumo? Consumo é mais qualidade de vida, é mais facilidade. Até aí, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum, pelo menos, tá? O problema vai começar quando? Quando é que o problema começa? Quando nós damos mais importância à matéria do que às questões espirituais. Nelson, questão espiritual, que é isso? Então tem que ir lá para a igreja, para o centro espírita, que história é essa? Pessoal, é o seguinte, quando nós passamos uma encarnação inteira ou uma vida inteira focados em ter e ter e ter e ter e ter e ter e ter mais, porque sempre vai aparecer uma coisa a mais para a gente ter, para a gente consumir, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. Não digo a gente, eu, você, não, tá? O mundo como um todo. Quanto mais o mundo tem, quer ter mais porque tem mais ofertas e mais acesso, e a coisa é como uma bola de neve. E às vezes nós, enquanto humanidade, cada indivíduo, cada um faz a sua reflexão, passamos uma vida nessa busca do ter. E o foco da nossa vida é única e exclusivamente ter. E na verdade, a proposta do crescimento não vai ser através de ter isso, aquilo ou aquilo outro, ou ter mais e mais e mais. A proposta do crescimento é sermos. É ser e não ter. E aí que vem a pergunta: qual é o teu foco?
te questiona, porque essa é a questão, tá? Pode ter também, tá bom, gente? Não tem problema nenhum. Mas a pergunta é, qual é o foco principal da tua vida? É ter ou é ser? Interrogação. Ser, o que é ser? Ser é ser melhor. Ser o homem de bem. É trazer todos aqueles valores que Jesus nos ensinou. A gente já vai falar dele aqui. O que acontece em muitas das nossas vidas, e quem tem acesso à doutrina espírita, à espiritualidade que retrata isso muito, não só em processos mediúnicos, em trabalhos mediúnicos, mas através de livros, psicografias, é exatamente essa angústia, muitas vezes, porque a gente passa uma vida inteira depositando a felicidade em objetos e pessoas. Isso aí, pessoal, acaba, tá? Se a tua felicidade está pautada, alicerçada em objetos de consumo que você buscou ter e conseguiu, e que bom que assim foi, e também pautada em pessoas, que é mais profundo ainda, que toca mais ainda, que a pessoa fica até de cara feia quando eu falo isso. Cuidado, tá? Cuidado, porque isso tudo tem prazo de validade, já já está acabando. Já já estamos indo embora e tudo que a gente tem não vai ter mais. E todos aqueles que nós, pessoas que de alguma forma a gente depositou felicidade nessas pessoas, também não vão fazer mais parte da nossa vida. Tá bom? Vamos pensar nisso com carinho, tá? Vamos à nossa referência, o nosso exemplo Jesus? Vamos lá. Pergunta que eu faço para vocês. O que Jesus falou sobre dinheiro, sobre riqueza, quando ele esteve aqui com a gente, na pauta de Jesus? A pauta que ele trouxe para nos ensinar, ele trouxe uma pauta, né? Que pauta foi essa que ele nos trouxe? A pauta de Jesus é felicidade. A pauta que ele trouxe foi demonstrar para a gente os valores para a gente alcançar essa felicidade, não do ter, mas do ser. Do ser melhor hoje do que ontem. É crescer sendo e não tendo. Isso é só um detalhe. Quando a gente para entender verdadeiramente essa perspectiva de Jesus, o que ele veio nos trazer, a questão de ter ou não ter, mais ou menos, pode até fazer parte do processo encarnatório, numa questão de provas e expiações, ou uma coisa ou outra coisa. As provas da riqueza, a prova da pobreza. Isso é outro assunto que a doutrina espírita debruça com muita profundidade e nos explica, a espiritualidade nos explica muito bem, ok? As diferentes provas de pobreza e riqueza. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero trazer aqui a proposta do Mestre Jesus. O que tem a ver o que ele trouxe com ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro? Ter dinheiro é uma condição da matéria, a gente está aqui na matéria. Ok, estamos vendo na matéria, não estou diminuindo a importância, gente. Mas isso aqui é uma experiência. Tendo mais ou tendo menos dinheiro. Se você nasceu pobre, miserável, se você nasceu rico, afortunado, o que você precisa é viver a experiência e não ter dinheiro. Ter mais ou ter menos. Ah, mas vai mudar a condição? É claro que vai mudar a condição. Com mais facilidades, você vai ter mais acessos, mas também vai ter mais responsabilidades com esse dinheiro, o que você faz da tua vida. Tá bom? Que é uma outra visão que a doutrina nos esclarece muito bem. Que a prova da riqueza, isso muita gente torce o nariz, tá? Não é o Nelson que está falando, não. É a doutrina que nos explica. Eu não vou explicar aqui isso, mas se você quiser saber sobre isso, dá uma pesquisada aí. A prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza. Não torce o nariz para mim não, tá? Vou repetir, a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza, tá bom? Não vou entrar nessa seara aí que eu vou para explicar isso, eu vou perder mais uns 5 minutos do nosso tempo, a gente tem aqui mais ou menos um tempo cronometrado com o nosso compromisso com a TV, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? É a busca do ser. É a busca de sermos alguém, de sermos melhores, de lapidar essa pedra bruta que nós somos através da modificação. Sei que nem todo mundo concorda com essa história de mudar também, mas olha só,
O mestre, o exemplo, é Jesus. É um mestre palpável, possível de se alcançar, Olha para você e vê a distância. E vê o que você tem que fazer para chegar lá. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser do dia para amanhã, mas a gente pode. A gente não vai ser perfeito, mas a gente pode ser melhor. Isso é ser, isso é crescer. Joana de Ângeles, vou trazer Joana de Ângeles agora aqui nesse conceito de Jesus e riqueza e posses, tá? A gente pensar um trechinho só que eu retirei aqui, eu trouxe pra gente, que eu gosto muito. Joana de Ângeles, no livro Oferenda, nos traz o seguinte dizer: não tinha nem teto, nem leito e nem posse, e era o Rei Solar. Vou repetir: não tinha teto, não tinha leito, nem posse alguma, e era o Rei Solar, Jesus. O que tem a ver com riqueza e com dinheiro? Isso é uma condição dessa vida, desse momento que estamos encarnados. Vamos pensar sobre isso, tá? Porque felicidade todos nós buscamos. E às vezes o que está errado é o nosso foco ou o nosso objetivo. A pergunta que eu faço é: aonde nós estamos verdadeiramente buscando a felicidade? O que é felicidade para você? Pergunta: felicidade está aí em pessoas, em coisas, objetos? Atenção, tá? Atenção. Atenção com a proposta de Jesus, que não tem nada a ver com isso, tá bom? Vamos seguindo, vamos para Kardec agora? Trouxe aqui o conceito de riqueza que Kardec nos ajuda no pensamento dele. Para quem quer, a fonte está lá no Obras Póstumas, capítulo 38, na terceira parte, tá? Kardec nos diz uma frasezinha aqui que eu destaquei que eu achei bem interessante sobre riqueza. Rico é aquele que sabe contentar-se com o necessário. Vou repetir. Rico é aquele que sabe contentar-se com o necessário. Vamos pensar? Número 1, nessa história que Kardec nos trouxe. Necessário. O que é necessário para você? Interrogação. O que é necessário para mim vai ser diferente do que é necessário para você. Mas te pergunta aí, o que é necessário para você? O que você precisa na tua vida, materialmente falando? Nessa questão de riqueza, dinheiro e posses e o ter. E olha só o que eu estou falando aqui, gente, não é aquele último celular que eu preciso, sabe essa história? Que eu preciso do último iPhone que saiu, eu preciso daquele sapato, daquela bolsa nova. Não estou falando disso, tá, gente? Estou falando de necessidade. Verdadeiramente para e se questiona. O que você necessita? Vamos definir primeiro o que é necessário e o que é supérfluo para a nossa vida. Esse é o primeiro passo, para a gente tentar entender essa frase que Kardec quer dizer, que o rico é aquele que sabe se contentar com o necessário. Será que a gente busca e visualiza de uma maneira parecida como essa? Ou será que Kardec está trazendo algo que ainda é muito distante da nossa realidade? Nessa sociedade que nós vivemos e que é normal, tá, gente? Essa sociedade de consumo que nos faz acreditar que algo é importante, que a gente precisa daquilo para ser feliz. Por exemplo, olha aqui, esse copo, tá? A busca é me fazer acreditar, a publicidade, o marketing, a propaganda, que enquanto você que está me vendo não tiver esse copo aqui, você vai ser infeliz, coitado de você. Você não tem esse copo, olha, eu tenho, você não tem, olha aqui, olha que beleza de copo, até que é bonito mesmo, eu gosto desse copo. Essa é a busca, tá, gente? Eu posso compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que eu nunca falei isso. Antes de fazer psicologia, eu fiz outra faculdade, que é de publicidade e propaganda. E uma das matérias, que era exatamente a psicologia do consumo. E o desafio, toda a estrutura, todo o ensino dentro dessa dinâmica é criar uma necessidade para o consumidor. Uma vez alcançada a necessidade, isso vai gerar consumo e vai gerar dinheiro para a empresa. Então essa é a lógica. Não é a coisa macabra de manipular. Esse é o mundo que nós vivemos, o mundo de consumo.
e que muitas vezes nos faz acreditar que nós necessitamos desse copo para ser feliz, porque esse copo está sendo vendido para mim diretamente ou subliminarmente, inconscientemente, que eu preciso desse copo para ser feliz, que eu não vou ser feliz enquanto eu não conseguir essa maravilha desse copo. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona o sistema? Não é para ficar criticando ninguém, as coisas são como são. O processo é a gente tentar se entender, se conhecer nessa dinâmica e ver como a gente acredita o que é necessário e o que não é necessário. Tá? É fazer pensar. Rico não é aquele que mais possui, mas aquele que menos necessita. Vou repetir. Eu repito porque eu repito para mim também, tá, gente? São frases, de alguma forma, que, como vai um pouco na contramão do que eu vivencio a minha vida toda, às vezes eu preciso repetir para mim, tomara que faça sentido para vocês. Pega papel e caneta, anota aí, tá? Rico não é aquele que possui, mas aquele que menos necessita. É a inversão da ordem. Não é aumentar lá a conta do banco, é se questionar, buscar se conhecer também nesse consumismo, o que a gente necessita de verdade. Será que a gente é rico e não sabia? E agora, com uma nova perspectiva, a gente consegue parar e pensar e ver que, pera lá, se calhar minha vida não é tão desgraçada assim porque eu não sou multimilionário como eu gostaria de ser. Às vezes a gente passa uma vida inteira correndo atrás do rabo, buscando incessantemente aquilo que não é nem o que a gente quer, mas aquilo que disseram que a gente tem que querer. Será que eu estou me fazendo claro aqui no raciocínio? E de novo, tá, gente? Olha só. Não quero impor nada para ninguém. A ideia do Encontro com o Nelson Tavares é trazer conteúdos para o nosso dia a dia, para fazer a gente pensar. Cada um vai chegar à conclusão que quiser, da maneira que chegar, encontrando o caminho que for. Eu tento aqui trazer pensamentos que me fazem pensar também, compartilho com vocês só. Tá? Ser rico é ter mais do que nós necessitamos. Vou repetir. Ser rico é a partir do momento que a gente tem mais do que a gente necessita. Então define aí o que você necessita. Sabe todo o resto? Isso pode ser encarado como riqueza, porque já é além. Já é além daquilo que você verdadeiramente necessita na tua vida. Toda essa reflexão que eu quero trazer aqui sobre riqueza e felicidade vem de um pensamento. É romper ou tentar, pelo menos, quebrar um pouco esse ciclo dessa crença de que todo mundo que é rico é feliz. E olha para o pessoal que é rico. Rico esse que a gente acredita que é multimilionário, tá? Vou pegar esse exemplo agora, disso que a gente está falando. Lá do famoso, da famosa, daquele que tem acesso a tudo e a todos. Nem sempre tá bom, gente, mas olha só. Acontece muitos casos, há muitos relatos daqueles que chegaram lá no topo, do topo, do topo, do topo, e chegam lá e falam assim, cadê? Cadê? Cadê a felicidade que me venderam lá desde criancinha que eu acreditava que ia encontrar e não mudou nada, mudou minha conta bancária. Eu tenho muito mais acesso, sem dúvida. A gente não está fazendo aqui pieguismo, tá? Mas o encontro da felicidade é uma proposta de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quantos chegam à fama, a sucesso e a dinheiro e por esse vazio existencial que existe lá dentro, por não encontrar isso que está buscando, acabam indo para a droga, acabam indo para o suicídio, acabam indo para um monte de besteira e se comprometendo a nível espiritual nessa encarnação com algumas ações que comprometem a sua evolução. Quantas vezes isso acontece? Olha rapidamente em volta que você vai perceber quantos e quantos casos de pessoas que se perdem depois de alcançar o topo. Esse topo que o mundo busca. E esse é o questionamento que eu quero fazer. Será que esse é o sentido verdadeiro? Interrogação.
Vamos para Jesus? Será que é isso que Jesus nos trouxe? É essa a proposta de Jesus? É essa felicidade que ele veio nos apresentar quando ele diz que a felicidade não é desse mundo? E quando ele fala que o meu reino não é desse mundo? E que felicidade é essa que ele está falando? Será que essa felicidade do ter, do buscar e almejar as questões materiais? Tem aquela passagem de Jesus quando queriam fazer aquela pegadinha com ele, naquela história do pagar impostos, né? Do cobrador de impostos, que claramente Jesus sabia que aquilo ali não estava certo, que estavam se aproveitando da situação. E aí perguntam para Jesus sobre essa questão, doido para Jesus cair na pegadinha para botar ele no prego, né? Para pegar ele ali, ter a deixa, a desculpa. E aí Jesus vira e fala, pega a moeda aí, pega uma moeda aí, pronto. O que está aí na moeda? A imagem de César. Então dá a César o que é de César. Vamos refletir sobre essa passagem. Vamos pensar o quanto a gente está mais ou menos comprometido e o que a gente está buscando na nossa vida principalmente. Será que é só dinheiro? Você pode buscar dinheiro sim na sua vida, ter conquistas profissionais, almejar, fazer planos materiais, não tem problema nenhum em relação a isso, gente. Tomara que eu tenha sido claro nessa reflexão. Mas se o seu foco é só esse, ou se o seu foco é mais esse do que crescer enquanto indivíduo, enquanto espírito em crescimento que nós estamos aqui encarnados para evoluir, aí tem que começar a dar uma mexida aí dentro. Questiona os teus valores, a tua base, o que você está buscando para a tua vida. Tá bom? Tomara que eu não tenha chateado ninguém, tá, gente? É só um pensamento, tá? Joguei aqui pro ar. Se bateu alguma coisa aí, tá ótimo. Se bateu qualquer coisa e te fez pensar, essa é a minha intenção, essa é a minha ideia. Tá bom, gente? Vou terminando por aqui. Agradeço mais uma vez para quem esteve comigo aqui até o final. Daqui a 15 dias a gente volta de novo com o encontro com o Nelson Tavares, às 19 horas, na TV Rádio Chico Xavier. E convido a todos, quem quiser, para me seguir nas minhas mídias sociais também. Eu tenho lá eu tenho um estudo semanal que eu faço também em parceria com a TV Chico Xavier, que vai ao ar aqui na TV aos sábados às 19 horas e nas minhas mídias sociais vai ao ar na segunda-feira por volta das 19 horas, o horário do Brasil. E além disso tem palestras, tem um bate-papo com Joana de Anjos, que é o que eu faço, enfim, tem outros programas também. Pessoal, muito obrigado a todos. Vou agora fazer a oração. Quem quiser ficar comigo, convido a fechar os olhos. E assim agradecemos a Deus Pai, primeiramente. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos ampara, que nos cerca. Muito obrigado por todo esse amor. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse encontro na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, é isso. Até o próximo encontro daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.